A Rússia é o maior país do mundo, abrangendo 2 continentes, Ásia e Europa, com um vasto território com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Este gigante territorial é conhecido não só pela sua vastidão, mas também pela extraordinária diversidade de paisagens e ecossistemas que oferece, desde a tundra gelada no norte até as vastas florestas e savanas no sul. Além de sua geografia diversificada, a Rússia também é conhecida por seus costumes e tradições únicas, muitos dos quais podem parecer incomuns ou até surpreendentes para aqueles que não estão familiarizados com eles. Um exemplo interessante e particularmente inusitado é a história de Stepan, um urso domesticado que capturou a imaginação de muitos. Stepan vive com um casal de Moscou, Svetlana e Yuri Pantelenko, que o adotaram quando ele era um urso órfão de 3 meses. A história de Stepan começa no coração da floresta russa, onde ele é encontrado sozinho e em condições terríveis. A família Pantelehenko, descobrindo que ele estava numa situação tão precária, decidiu fornecer-lhe um lar. Esse ato de bondade não só salvou sua vida, mas também fez dele parte integrante da família. Agora, 20 anos depois, Stepan continua a viver com eles em Moscou e é conhecido por seu comportamento excepcionalmente amigável. O casal garante que Stepan é muito carinhoso e nunca deu sinais de agressão em relação a eles. Stepan consome cerca de 25 kg de peixe, vegetais e ovos por dia, o que reflete não só o seu impressionante tamanho corporal, mas também o cuidado e a atenção que recebe de seus donos. Ao longo dos anos, ele acompanhou a família Pantelenko em todas as tarefas domésticas, desde as mais cotidianas até as mais especiais, participando da vida familiar de uma forma que dissipe o medo generalizado dos perigos dos ursos domésticos. Essa história de Stepan alimenta o estereótipo de que os russos usam ursos como animais de estimação, um mito, embora exagerado, baseado nos costumes tradicionais e nas histórias fascinantes que surgiram neste vasto país. Apesar dos esforços das autoridades para regularizar e, em alguns casos, proibir o uso de ursos como animais de estimação, a prática ainda é legal em alguns casos e, em alguns casos, aceita. Se a história de Stepan o surpreendeu, a Rússia tem muitas outras particularidades que também o surpreenderão nas regiões norte do país, onde a noite fora do Círculo Polar Ártico pode durar até 6 meses. Cidades como Norilsk, localizadas a quase 3.000 quilômetros de Moscou, experimentam temperaturas extremas e condições de sol durante os meses de inverno. Nesses lugares, as cidades podem enfrentar temperaturas abaixo de zero que duram cerca de 280 dias por ano. Como conhecemos em outras partes do mundo, o conceito de verão simplesmente não existe. Nos dias quentes e ensolarados que são comuns em muitas outras regiões, os habitantes do Ártico russo desfrutam das deslumbrantes auroras boreais que iluminam o céu noturno. Além disso, durante os longos meses de inverno, eles praticam vários desportos de neve, como esqui e trenó, tornando-se uma parte essencial da vida cotidiana. As condições climáticas e de vida extremas nessas regiões levaram as pessoas a se adaptarem a um estilo de vida muito específico, que incluía uma série de tradições e costumes que poderiam parecer exóticos para pessoas de fora. A convivência com um ambiente natural desafiador dá origem a uma cultura única de seus habitantes, onde a capacidade de sobreviver e prosperar em condições adversas é uma característica valorizada e celebrada. A Rússia possui um vasto território, um ecossistema diversificado e uma rica história, tradições e maravilhas naturais. Desde histórias surpreendentes da vida cotidiana, animais inesperados, como os ursos domésticos, as condições climáticas extremas do norte, o país oferece uma variedade de experiências que destacam sua personalidade e história únicas, profundamente enraizadas na intimidade com a vasta e diversificada paisagem. Esta riqueza de características faz da Rússia um lugar fascinante, cheio de surpresas e maravilhas, que continua a encantar aqueles que se aventuram para conhecê-lo. A Rússia é o maior país do mundo e um dos mais diversos etnicamente. Com mais de 200 grupos étnicos diferentes, a Rússia é um caldeirão de culturas e tradições. Cerca de 42 mil habitantes da Rússia pertencem a grupos étnicos indígenas, cada um com sua própria língua, costumes e estilo de vida que enriquecem a cultura do país. Essa diversidade reflete não apenas o tamanho da Rússia, mas também sua história complexa e vibrante.
Um dos povos indígenas mais conhecidos são os Menetes, um povo que habita a tundra extrema ao norte. Com uma população de cerca de 30 mil habitantes, os Nenetes desenvolveram um estilo de vida adaptado às duras condições do Ártico. A tundra, com sua paisagem extremamente fria e árida, moldou profundamente a cultura e os costumes do povo Nenetes. Neste ambiente hostil, a vida cotidiana traz desafios únicos que exigem soluções inovadoras. Por exemplo, as crianças Menete são transportadas para a escola por helicóptero devido às grandes distâncias e condições climáticas adversas. Esta prática, embora incomum para muitos, é uma solução prática para garantir que os jovens tenham acesso à educação. Apesar das dificuldades geográficas, a vida do Menete na tundra é um exemplo notável de adaptação cultural a ambientes extremos. Os Nenetes são conhecidos por suas habilidades de pastoreio de renas, um aspecto central de sua economia e cultura. Suas casas tradicionais, conhecidas como chams, são estruturas móveis feitas de madeira e couro que podem ser facilmente desmontadas e transportadas. Estas casas foram projetadas para proteger eficazmente do frio e facilitar a movimentação na savana nevada. A conexão dos Menetes com a terra e a sua capacidade de viver em harmonia com o ambiente natural são testemunho da sua resiliência e do rico patrimônio cultural que persiste ao longo dos séculos. Além dos Menetes, existem outros povos indígenas impressionantes na Rússia, cada um com suas próprias tradições e estilo de vida. Os bálticos, calmucos, gúrios e chuchi, são apenas alguns exemplos da rica diversidade étnica da Rússia. Cada grupo contribui com suas próprias práticas, crenças e artes para a integração cultural da nação, criando um mosaico vibrante que reflete a história e a complexidade da nação. Quanto aos costumes e superstições, a Rússia tem uma rica tradição de crenças populares que influenciam a vida cotidiana. Uma superstição comum na Rússia é que voltar a entrar em uma casa pode trazer azar se você esquecer alguma coisa. De acordo com essa crença, se alguém depois de sair de casa perceber que esqueceu um item importante, é melhor evitar voltar para buscá-lo. Em vez disso, várias estratégias podem ser usadas para evitar azar, como pedir para familiares ou amigos levarem itens esquecidos ou procurar alternativas que não exijam a reentrada na casa. Esta superstição reflete um aspecto mais amplo da cultura russa, onde as crenças e costumes tradicionais desempenham um papel importante na vida cotidiana. A superstição, embora muitas vezes suspeita no mundo moderno, é uma parte integrante do tecido cultural e social do país. Em muitos casos, essas crenças foram transmitidas de geração em geração e continuam a influenciar os costumes e o comportamento cotidiano. A diversidade étnica e as superstições tradicionais da Rússia são apenas dois aspectos de um país que, apesar do seu tamanho e complexidade, é unido por uma riqueza de cultura e tradições. Esta riqueza cultural não só oferece um senso de identidade para os vários grupos que chamam a Rússia de casa, mas também oferece aos visitantes e observadores uma janela fascinante para um país que é ao mesmo tempo antigo e moderno, tradicional e inovador. Em suma, a Rússia é um país de extraordinária diversidade étnica e cultural, com mais de 200 grupos étnicos que compõem uma riqueza de costumes e tradições. Desde os Nenetes que habitam a tundra do Ártico até as várias superstições que afetam a vida cotidiana, a Rússia apresenta uma paisagem cultural única que desafia e fascina aqueles que procuram entender sua complexidade. Essa mistura de antigos povos indígenas e crenças populares continua a moldar a identidade russa, criando um país onde o passado e o presente estão entrelaçados de uma maneira surpreendente e significativa. Uma vez que muitos fatores podem afetar os custos associados ao turismo no país, visitar a Rússia pode representar um desafio econômico para os estrangeiros. Em muitos destinos turísticos populares, os turistas internacionais têm que pagar taxas de entrada mais altas em comparação com os cidadãos russos. Esta abordagem pode parecer injusta à primeira vista, mas na verdade reflete uma estratégia deliberada para incentivar o turismo local e garantir que os fundos gerados sejam reinvestidos na conservação e manutenção dos locais culturais. Para os cidadãos russos, as taxas de entrada são geralmente muito mais baixas, o que incentiva o interesse e a participação em atividades culturais e recreativas domésticas. Esta abordagem também tem um componente financeiro prático.
Os impostos pagos pelos residentes russos já ajudam a financiar museus públicos e outros locais de interesse, oferecendo descontos aos habitantes locais. O governo não apenas apoia uma cultura de participação cívica, mas também ajuda a garantir o uso eficiente dos recursos públicos para tornar esses locais acessíveis aos residentes. Os custos adicionais enfrentados pelos visitantes estrangeiros podem ser vistos como uma forma de equilibrar os encargos financeiros para manter e operar locais de interesse cultural que dependem fortemente da receita de ingressos. Além disso, esta estratégia também usa parte da receita para promover e desenvolver o turismo local, garantindo que os residentes tenham mais oportunidades de desfrutar e apreciar seu patrimônio cultural. Em relação à composição da força policial russa, há um fato interessante sobre o país em comparação com outros países: cerca de 20% dos policiais russos são mulheres. Esse número é muito maior em comparação com países como os Estados Unidos, onde as mulheres representam apenas 13% dos agentes da lei. Essa alta percentagem na Rússia reflete os esforços para integrar as mulheres nas instituições de segurança pública, um desenvolvimento positivo em termos de igualdade e representação de gênero. No entanto, apesar dessa representação notável, as mulheres policiais na Rússia muitas vezes enfrentam restrições em termos de papéis e responsabilidades. Em geral, as mulheres nas forças policiais russas são geralmente atribuídas a tarefas administrativas e educacionais de nível inferior. Essas alocações limitadas muitas vezes os impedem de assumir posições de liderança dentro das forças de segurança. Além disso, as mulheres policiais na Rússia não têm o poder de tomar decisões importantes relacionadas ao pessoal, como contratação ou demissão, o que limita ainda mais sua capacidade de influenciar a estrutura e o funcionamento das agências de segurança. Essa realidade evidencia lacunas no acesso à liderança e às oportunidades de tomada de decisões dentro das forças policiais. Apesar da representação das mulheres a nível de base das organizações, a falta de papel de liderança e poder de tomada de decisão pode refletir uma barreira cultural ou estrutural que impede a participação plena das mulheres no domínio da segurança pública, limitando a sua influência e contribuição em áreas-chave. Em suma, a experiência de visitar a Rússia para estrangeiros pode ser mais cara em comparação com os cidadãos russos, devido às taxas de entrada mais altas. A política visa incentivar o turismo local e garantir que os fundos arrecadados sejam usados para a manutenção e preservação de locais culturais e públicos. Por outro lado, a elevada representação das mulheres nas forças policiais russas é um sinal positivo de progresso na consecução da igualdade de gênero, embora as restrições nos papéis de liderança e de tomada de decisão destaquem os desafios persistentes na plena inclusão e participação das mulheres no domínio da segurança pública. Esses aspectos refletem a busca de um país em transição de equilibrar a promoção do turismo local e a gestão de recursos, enquanto enfrenta desafios na integração total das mulheres nos papéis de liderança das agências de segurança. A compreensão desses elementos permite uma visão mais completa e detalhada da realidade da Rússia, um país em constante evolução em todos os aspectos, mantendo ao mesmo tempo um rico patrimônio cultural e uma sociedade vibrante. Se você já chegou até aqui, encorajo você a curtir e se inscrever no canal para continuar curtindo conteúdos maravilhosos como este. Não perca as incríveis curiosidades e maravilhas que ainda precisam ser descobertas. Seu apoio é muito importante para nós. O inverno de 2019 foi um marco na história da Rússia, tornando-se o inverno mais quente já registrado em 133 anos. Esse fenômeno climático particular levou a uma aparente ausência de neve durante o inverno em muitas cidades russas, incluindo Moscou. A falta de neve na capital, sobretudo durante o feriado de Ano Novo, cria uma situação inusitada que exige medidas extraordinárias para manter o clima festivo e o espírito tradicional da estação. As autoridades de Moscou tomaram a decisão de importar neve de outras regiões. A neve é transportada por caminhões e distribuída por toda a cidade, na icônica Avenida TV Scala, fechada ao trânsito por 10 dias devido às festividades. É possível ver tratores arando a neve para garantir que a área mantenha o aspecto invernal típico da temporada. A decisão de importar neve não só destaca a escala do impacto das mudanças climáticas, mas também a importância da tradição na cultura russa.
A Avenida Teberskaya é o ponto central das celebrações de Ano Novo em Moscou, e o desejo de manter o clima festivo levou as autoridades a adotar soluções não convencionais para garantir que a ausência de neve não afete o espírito das celebrações. Como em outras partes do mundo, o fenômeno das mudanças climáticas está recebendo uma preocupação crescente na Rússia. Invernos anormalmente quentes e ausência de neve indicam que mudanças nos padrões climáticos afetam regiões tradicionalmente conhecidas por serem frias e nevadas. Adaptar-se a essas novas realidades é um desafio tanto para os cidadãos quanto para os responsáveis pelo planejamento e gestão das atividades no país. Apesar desses desafios climáticos, a Rússia continua sendo um destino popular para os entusiastas dos esportes de inverno que querem aproveitar ao máximo as condições de inverno que ainda existem em outras partes do país. Um dos eventos mais notáveis e extravagantes do calendário de inverno russo é o Festival Glinka, que ocorre todos os anos em abril no resort turístico siberiano de Suresh. O festival tornou-se uma tradição para moradores locais e turistas que procuram uma experiência única para se despedir do inverno. Durante o Greilka Festival, os participantes mais ousados, vestindo biquíni, maiô ou roupas de carnaval, saltam nas pistas de esqui e snowboard. Este evento acontece no resort de Suregues, conhecido por suas vastas e desafiadoras pistas de esqui, celebrando o fim do inverno com um espírito festivo e descontraído. Apesar das temperaturas mais baixas e da queda de neve na região, o festival oferece aos jovens uma oportunidade de se divertir e desafiar o código de vestimenta tradicional para os esportes de inverno. A Greca não só oferece aos participantes uma experiência interessante e memorável, mas também atrai muitos turistas e meios de comunicação, contribuindo para promover o turismo na região siberiana. A cultura festiva e a paixão pelos esportes de inverno se unem para criar uma atmosfera vibrante que celebra o fim do inverno e a chegada da primavera. Este evento destaca a capacidade da Rússia de combinar tradição com inovação e entretenimento, oferecendo aos visitantes e moradores locais uma maneira única de experimentar a cultura russa. Celebrar a Greilka em um cenário tão espetacular como o Chergues Resort mostra como as celebrações e eventos especiais podem se adaptar às novas realidades climáticas, mantendo a diversão e a camaraderia. Em suma, o inverno de 2019 na Rússia destacou o impacto das mudanças climáticas no país, levando à necessidade de importar neve para manter as tradições festivas. Enquanto isso, o Greilka Festival da Cherregade mostra como os russos continuam a celebrar o inverno de maneiras inovadoras e emocionantes, mesmo com condições climáticas desafiadoras. Esses eventos refletem a resiliência e o espírito festivo da Rússia, mostrando como a cultura e as tradições se adaptam e prosperam no ambiente em constante mudança da Rússia, e as tradições profundamente enraizadas no tecido cultural do país são o costume de sentar e refletir antes de embarcar em qualquer tipo de viagem. Esta prática, baseada na superstição russa antiga, é um ritual que muitos russos seguem meticulosamente, independentemente do tamanho ou pequeno da viagem. Seja voando para um destino internacional, se mudando para outra cidade ou simplesmente viajando de carro, a reflexão antes da viagem é considerada uma maneira de garantir proteção e bem-estar durante a viagem. A superstição por trás desta prática está enraizada nas crenças tradicionais, que conferem poder protetor a certos atos e rituais. Nos tempos antigos, viajar era muito mais perigoso do que hoje, e os viajantes enfrentavam uma série de perigos, desde condições climáticas adversas a possíveis conflitos e outros eventos imprevistos. Neste contexto, a reflexão pré-viagem desenvolveu-se como uma mentalidade e como forma de se preparar para os desafios que podem surgir. Este ritual de reflexão não é apenas um ato simbólico, mas envolve uma preparação mental e emocional. Os russos acreditam que tomar um tempo para sentar e pensar em silêncio antes de partir ajuda a concentrar a mente e estabelecer uma conexão com a jornada que está prestes a embarcar. Essa pausa introspectiva permite que o viajante esclareça seus pensamentos, organize seus planos e, em alguns casos, realize uma espécie de meditação ou oração para pedir segurança e sucesso na jornada. O ato de sentar e pensar antes de viajar também tem um lado prático.
No passado, quando as condições de viagem eram menos previsíveis e os meios de transporte eram menos confiáveis, tomar tempo para se preparar mentalmente pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a concentração. Embora as condições modernas de viagem tenham melhorado significativamente, a tradição permanece viva como uma forma de respeitar o passado e manter uma parte importante do patrimônio cultural. O costume também reflete a importância que a cultura russa atribui à segurança e prudência. Em uma sociedade onde riscos e incertezas sempre fazem parte da jornada, seja física ou metafórica, rituais e superstições sempre foram uma maneira de lidar com o medo e oferecer conforto. A reflexão antes da viagem é uma manifestação dessa abordagem, uma forma de garantir que todos os esforços foram feitos para se preparar para chegar ao destino. Além disso, a prática de sentar e refletir antes de viajar pode ter um impacto no bem-estar emocional do viajante. Ao tomar tempo para a introspecção, você pode reduzir o estresse relacionado às viagens e desenvolver um estado mental positivo. Essa paz mental é especialmente benéfica antes de viagens longas ou complicadas, onde a preparação emocional é tão importante quanto o planejamento real. Esta tradição também pode levar à inclusão de outros rituais e costumes relacionados com viagens na cultura russa. Por exemplo, alguns viajantes podem usar amuletos de boa sorte ou seguir certos costumes tradicionais que consideram benéficos para garantir uma viagem tranquila. Esses comportamentos adicionais complementam a reflexão antes da viagem, criando uma abordagem holística para lidar com a viagem com otimismo e confiança. À medida que os tempos mudam e as práticas culturais evoluem, a tradição de reflexão antes de viajar continua a ser uma parte importante da vida cotidiana de muitos russos. Em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, este costume oferece uma conexão com o passado e oferece a oportunidade de manter viva uma tradição transmitida de geração em geração. Em conclusão, o costume de sentar e refletir antes de viajar para a Rússia é um costume enraizado em superstições antigas, enfatizando a importância da preparação psicológica e emocional durante a viagem. Embora as condições modernas tenham tornado as viagens mais seguras e convenientes, esta tradição continua sendo uma maneira importante de honrar o passado e garantir uma viagem tranquila e bem-sucedida. A reflexão antes da viagem proporciona não só uma sensação de proteção e segurança, mas também um momento de calma e preparação que pode melhorar a experiência do viajante e fortalecer o vínculo com as práticas culturais. O estigma que a Rússia aparece regularmente na lista dos países menos nacionalmente amigáveis do mundo reflete uma percepção culturalmente específica da maneira como os russos interagem com estranhos. Essa percepção, embora às vezes exagerada, está enraizada em normas culturais e comportamentais transmitidas de geração em geração. Na educação russa, as pessoas são ensinadas desde cedo que sorrir sem motivo é desnecessário e inapropriado, uma prática que pode parecer estranha para aqueles que vêm de uma cultura mais inclinada para a expressão aberta e a amizade instantânea. Sorrir para um estranho não é comum na Rússia e não é considerado uma cortesia normal. Em vez disso, há uma tendência a manter uma expressão séria e reservada até que uma pessoa seja provada confiável. Esta abordagem pode ser mal interpretada por aqueles que não estão familiarizados com a cultura russa, mas está enraizada na tradição conservadora e cautelosa da sociedade. Em situações de trabalho ou em conversas sérias, um sorriso é reservado para momentos que realmente merecem um sorriso, em vez de um sinal constante de bondade ou abertura. Essa atitude não implica hostilidade, mas uma atitude mais cautelosa e deliberada nas interações sociais. Apesar da impressão inicial de indiferença, os russos geralmente são amigáveis e úteis com os estrangeiros quando eles são solicitados para fornecer informações ou orientações. Embora as expressões faciais possam não refletir calor imediato, a vontade de ajudar e oferecer ajuda é genuína. Em situações práticas como pedir informações sobre endereços ou serviços, os russos tendem a ser hospitaleiros e úteis, mostrando boa vontade que pode não ser óbvia em interações casuais, mas que se manifesta quando necessário. Esse contraste entre a percepção externa e a realidade da interação social reflete uma característica cultural interessante da Rússia, onde o comportamento reservado em público contrasta com atitudes de solidariedade e apoio em situações específicas.
Essa diferença de comportamento pode ser um desafio para os visitantes, que chegam com expectativas baseadas em diferentes normas culturais, mas também oferece uma rica perspectiva sobre como as normas sociais globais estão mudando e como elas influenciam a percepção das pessoas sobre a hospitalidade. Na área de viagens e transportes, a Rússia oferece uma das experiências ferroviárias mais impressionantes do mundo, a Ferrovia Transiberiana. Esta ferrovia não é apenas uma maravilha de engenharia, mas também tem o título de ferrovia única mais longa do mundo. Segundo o livro Guinness dos Recordes Mundiais, sua jornada se estende por mais de 9.000 quilômetros, atravessa 8 fusos horários, passa por 87 cidades e atravessa 16 rios, incluindo o majestoso Volga. A Ferrovia Transiberiana, inaugurada no final do século XIX, liga Moscou e Vladivostok. Desde as ruas movimentadas da capital até as áreas isoladas do extremo oriente da Rússia, as viagens transiberianas permitem aos passageiros apreciar uma vasta diversidade de paisagens e culturas. Desde as amplas estepes e florestas da Sibéria até a costa do Pacífico, a paisagem se transforma radicalmente, proporcionando uma visão única do coração da Rússia. Mais do que um meio de transporte, a ferrovia é um símbolo da vastidão e diversidade do país. A experiência de viajar ao longo desta linha ferroviária é uma aventura épica que atrai viajantes de todo o mundo, ansiosos por conhecer as histórias e maravilhas que apenas uma viagem tão longa pode oferecer. O comprimento e a complexidade da jornada refletem não apenas a dimensão geográfica da Rússia, mas também a profundidade de sua história e suas conexões com as regiões que ela passa. Em suma, os russos pensam que são menos amigáveis do que são realmente, o que pode ser atribuído a normas culturais que valorizam a reserva e a seriedade das interações sociais. Embora o comportamento dos russos possa parecer distante, sua disposição de ajudar os estrangeiros indica uma boa vontade subjacente que pode não ser imediatamente aparente. Ao mesmo tempo, a Ferrovia Transiberiana é uma maravilha de engenharia e um testemunho da vasta dimensão da Rússia, oferecendo aos visitantes uma oportunidade única de explorar a diversidade e grandeza do país em um dos pontos de passagem ferroviários mais icônicos do mundo. A Rússia tem um território surpreendentemente majestoso e abriga cerca de 1,5% das árvores do mundo, o que equivale a cerca de 643 bilhões de árvores. Esse número é impressionante e excede o número de árvores em qualquer outro país, destacando o tamanho dos recursos florestais da Rússia. Cerca de 45% do país é coberto por florestas, uma gama que abrange uma ampla variedade de ecossistemas e paisagens. A maior parte desta área é floresta boreal, também conhecida como floresta de coníferas, uma área que já foi coberta por geleiras e agora abriga uma variedade de espécies animais. A floresta boreal russa é um dos maiores e mais antigos ecossistemas do planeta, abrangendo a maior parte da Sibéria e do extremo oriente russo. Esta vasta floresta não só fornece um habitat importante para inúmeras espécies, mas também desempenha um papel vital na regulação do clima global ao absorver grandes quantidades de dióxido de carbono. Entre os habitantes desta região estão alguns dos animais mais emblemáticos da Rússia, como o tigre siberiano, um dos maiores e mais ameaçados felinos do mundo. Além disso, a floresta boreal é o lar de javalis, águias, corujas e várias outras espécies que encontram o refúgio necessário para sobreviver neste ambiente frio e denso. A floresta boreal também oferece um vislumbre da história natural da região, com tectônicas e paisagens que remontam à Era do Gelo. As antigas geleiras que outrora cobriram essas áreas deram lugar a um ecossistema rico e vibrante que evoluiu e se adaptou às mudanças das condições climáticas. A extensão das florestas russas e sua biodiversidade refletem a importância ecológica da Rússia e seu papel na conservação da natureza em todo o mundo. O serviço militar na Rússia apresenta um quadro complexo e muitas vezes controverso, em contraste com as impressionantes extensões de florestas da Rússia. A partir de 2021, todos os homens russos com idades compreendidas entre 18 e 27 anos serão obrigados a prestar serviço militar por 1 ano. Esta exigência reflete um aspecto fundamental da estrutura social e política da Rússia, onde o serviço militar é considerado uma importante responsabilidade cívica. No entanto, a implementação desse serviço militar obrigatório está longe de ser uniforme ou suave. Embora o serviço seja obrigatório, muitos jovens russos encontram maneiras de evitá-lo.
Razões médicas, promessas educacionais e até mesmo subornos são métodos comuns para evitar o serviço. Na Rússia, essas formas de evasão são bem conhecidas e, às vezes, aceitas, o que leva a diferenças entre os diferentes grupos da população na forma como a lei é aplicada. No entanto, na Rússia, o serviço militar também é usado como uma ferramenta de controle político. Para aqueles que se opõem ao governo de Vladimir Putin, o serviço militar pode ser uma forma de impor sanções e repressão.